Ok, muito bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui é expor a Bíblia, a Palavra de Deus, como Palavra de Deus, de modo que nós possamos colocar em prática nas nossas vidas e crescer espiritualmente. Se você não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, acione o sininho, compartilhe nas suas redes sociais e deixe um comentário de pelo menos 3 palavras para nos ajudar. E se você tiver alguma pergunta também, alguma dúvida, alguma observação, um comentário, pode fazer lá nos comentários do YouTube. Estamos iniciando uma nova série de estudos bíblicos na Epístola de Pedro, na primeira Epístola de Pedro, e hoje vamos ler do primeiro versículo até o versículo 9. E assim vamos estar expondo aqui a Epístola de Pedro. Vamos ao texto bíblico do 1 até o 9. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Essa é a introdução que Pedro faz. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, que não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa salvação, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber, com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós. Indagando qual o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao predizer os sofrimentos que sobrevieram a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que era para vós e não para si mesmos que eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Até mesmo os anjos desejam examinar tais coisas. Eu li até o versículo 12. Se fosse colocar um título aqui para esse, com exceção da introdução, os versículos 1 e 2, eu colocaria as bênçãos da esperança da salvação. A tradução da Bíblia Nova Almeida Atualizada trouxe justamente esse título. A Bíblia Almeida Século XXI colocou o título Ação de Graças pela Esperança da Salvação. As bênçãos da salvação. As bênçãos da esperança na salvação. Bem, primeira Epístola de Pedro foi escrita no cerca do ano 62 ou até o 69 depois de Cristo, entre 62 e 69 depois de Cristo. Os destinatários, como eu li no versículo 1, são os crentes que estavam dispersos na Ásia Menor, atual Turquia, nas regiões, ele menciona, do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Bom, esses crentes dispersos na Ásia Menor eram os crentes que tinham sido dispersos de Jerusalém, por conta da perseguição que se levantou contra eles, e nessa ocasião que Pedro escreveu, por volta do ano, entre o ano 62 e o 69
depois de Cristo, o ano da nossa era, havia uma perseguição muito grande por parte do Império Romano aos que se diziam cristãos e adoravam a Deus e criam em Jesus Cristo, porque César deveria ser adorado, César era o Deus, e eles diziam que Jesus Cristo era Deus e adoravam a Deus através de Jesus Cristo, mediante o Espírito Santo. Então esses crentes eram os eleitos e peregrinos do versículo 1. Estavam na diáspora em face dessa perseguição intensa que o Império Romano desencadeou sobre os cristãos. Então, os versículos 1 e 2, Paulo vai falar de eleição e peregrinação, e a partir do versículo 3, ele vai enumerar as bênçãos da salvação. Versículos 1 e 2, eleitos segundo a presciência de Deus. Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 5, Paulo vai dizer que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e fiéis, santos e fiéis em Jesus Cristo. Jesus mesmo ensinou em João capítulo 15, versículo 16, que ele dizendo que não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós para que vades e deis frutos. De modo que os crentes a quem Pedro está escrevendo e a nós que cremos em Jesus Cristo, nós somos eleitos em Cristo Jesus, ou seja, pela fé em Cristo Jesus, somos eleitos desde a fundação do mundo, segundo a presciência de Deus, presciência que Deus sabe de antemão todas as coisas, então somos eleitos pela fé em Jesus Cristo. E o versículo 1 e depois o versículo 17, no capítulo 2, versículo 11, Pedro vai falar que são peregrinos e forasteiros. É a teologia da peregrinação, que Pedro menciona de uma forma muito intensa, que Jesus mencionou também nos seus ensinamentos, de que nós somos peregrinos e forasteiros, que nossa pátria está nos céus. Paulo também tem essa teologia, de modo que é uma teologia, vamos dizer assim, segura, né, e sem conflitos no Novo Testamento. Somos peregrinos e forasteiros aqui nesta terra, porque a nossa terra está nos céus, a nossa pátria está nos céus, aliás. Então, a partir do versículo 3, Pedro vai começar a escrever sobre as bênçãos de serem salvos, de terem sido eleitos segundo a presciência de Deus e de sermos peregrinos e forasteiros aqui nesta terra. Pedro vai dizer que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança. Essa é a primeira bênção de sermos salvos em Jesus Cristo, a viva esperança. No meio das perseguições que os crentes aos quais Pedro dirigiu a sua epístola, que estavam sofrendo perseguições intensas, Pedro está dizendo, olha, vocês foram regenerados em Jesus Cristo para uma viva esperança. Uma esperança viva porque é uma esperança dinâmica, é uma esperança que cresce, que se desenvolve e coloca o olhar para o futuro nos céus. E não olha para a peregrinação presente, porque neste presente século, nessa presente peregrinação, ou nessa dimensão terrena que nós vivemos, nós precisamos colocar a nossa esperança nos céus. Somos salvos na esperança. Paulo escreveu isso em Romanos capítulo 8, versículos 23 e 24. E o Salmo 33 também faz menção a essa esperança que nós temos de que um dia nós vamos morar nos céus com Jesus Cristo. Também isso nos remete a Eclesiastes capítulo 3, versículos 21 e 26, que o escritor de Eclesiastes, o sábio Salomão, ele escreve que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Esse texto, Pedro está dizendo a mesma coisa, olha, vocês são peregrinos e forasteiros, mas lembrem-se de que vocês foram salvos na esperança, de que vocês foram regenerados para uma viva esperança, uma esperança dinâmica que cresce. Regenerados em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, nós temos esperança por causa da sua grande misericórdia. Aliás,
o escritor de Eclesiastes, o sábio Salomão, vai dizer também que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Temos esperança por causa da grande misericórdia de Deus. Temos esperança por causa da graça de Deus que nos escolheu em Cristo para uma viva esperança. Então é nessa esperança que nós temos que colocar o nosso olhar. Colocar o nosso olhar na esperança de que essa vida terrena é passageira e que um dia estaremos numa dimensão espiritual com Deus, com Jesus Cristo nos céus. Pedro vai dizer então que a primeira bênção da salvação é essa viva esperança, e depois ele diz: para uma herança incorruptível. Fomos regenerados para uma viva esperança e para uma herança incorruptível. Versículo 4. Em meio ao sofrimento, temos um lar no céu, ou uma casa no céu. Herança, diz Pedro, que não perece, que não pode ser destruída. É uma herança incorruptível. Aliás, Jesus já tinha dito: na casa, não se turbe o vosso coração, na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos diria. Então nós temos uma herança nos céus. A nossa herança não precisa e não deve ser terrena. Nosso olhar não tem que estar focado nas bênçãos terrenas. O nosso olhar precisa estar focado nas bênçãos espirituais e, nesse caso, nessa herança incorruptível que nós temos nos céus. Isso nos remete para Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21, que Jesus ensinou que nós não devemos colocar a nossa esperança e o nosso olhar, ou fixar a nossa vida nas coisas aqui da terra. Jesus ensinou: ajuntem tesouros onde a traça e a ferrugem não corroem. Ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Ou seja, vocês têm uma herança incorruptível no céu. De modo que o que vocês têm aqui na terra, como disse Paulo aos Filipenses, tendo que nos alimentar e nos vestir, devemos estar satisfeitos. Isso não significa que eu não possa almejar ter outros bens materiais, desde que eu trabalhe e ganhe com as minhas próprias mãos e para que tenha com que ajudar os necessitados. Paulo ensinou isso em Efésios capítulo 4. Então, a nossa herança incorruptível é no céu. Por isso, volto a dizer que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E Jesus repetiu essa frase de não se turbe o vosso coração, ou seja, não fiquem preocupados por conta dessa herança que nós temos nos céus. E o versículo 5, a terceira bênção da salvação, é proteção pelo poder de Deus, que sois guardados pelo poder de Deus, diz o texto. E sois guardados pelo poder de Deus. Em meio às perseguições que aqueles cristãos viviam, temos a proteção pelo poder de Deus. Este poder é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Somos protegidos por esse poder. A ideia no grego é de que nós somos mantidos salvos, que Deus está atentamente vigiando a nós. Ou seja, temos proteção pelo poder de Deus. Não nos isenta do sofrimento, mas diz que nós temos proteção porque espiritualmente temos proteção pelo poder de Deus, e a Bíblia diz que o diabo não nos toca, é João quem vai dizer isso, e temos essa proteção então para não desfalecermos da fé, sob a pressão que sofremos nesta vida terrena, sejam perseguições, sejam outros tipos de pressões e provações. Então, para vencer, temos essa proteção de Deus pelo Espírito Santo que habita em nós, para vencermos as provações, ou suportarmos as provações e vencer a tentação. Essa é a terceira bênção da salvação. Então, esperança viva, para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, somos salvos, bênçãos da salvação, e temos a proteção pelo poder de Deus. E por último, a quarta bênção da salvação, que Paulo menciona ali, salvação essa que Pedro
diz, eu falei Paulo, mas não é Paulo, é Pedro, que Pedro diz que os profetas profetizaram a respeito dela e que escreveram a respeito destas bênçãos espirituais, dessa salvação em Cristo Jesus. Aí a quarta bênção que que Pedro vai mencionar é que nós somos provados, que a nossa fé é provados. Ou seja, a quarta bênção da salvação é provação. Nós, embora estejamos em Cristo e somos protegidos pelo poder de Deus, não nos isenta de passarmos por várias provações. O que são provações? Provações são diferentes de tentações. As provações são pressões que são causadas por circunstâncias externas. Então, são circunstâncias externas que nos pressionam. Isso é uma provação, que é diferente da tentação, que a tentação é de dentro para fora. Tentação tem a ver com o meu mau desejo, com a concupiscência da carne, uma tradução antiga. Hoje a tradução que nós temos é maus desejos que nós temos dentro da nossa mente, do nosso coração. Então a tentação, diz Tiago, vem de dentro para fora desses desejos que eu tenho de fazer o que não agrada a Deus. Então, Pedro diz assim, exultem na esperança, nisto vocês exultem. Ou seja, exultem porque vocês têm esperança, exultem ou se alegrem porque vocês têm uma herança incorruptível, exultem e se alegrem porque vocês são protegidos no poder de Deus, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações. Por quê? Porque a prova da vossa fé, para que redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Provações, então Pedro diz aqui que é como ouro que é provado pelo fogo, né, para sair aquele ouro purificado. Antigamente o ouro era purificado no fogo mesmo, então eles esquentavam, derretiam o ouro e as impurezas iam sendo queimadas e aquele ouro puro escorria pela peneira que estava no fogo e assim saía o ouro puro. Assim também a nossa fé é provada. Pedro vai mencionar que a nossa fé é provada, como o ouro é provado pelo fogo, para que nós possamos, a nossa vida possa redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que foram provadas. Abraão, Gênesis capítulo 22, que Deus pediu o seu filho Isaque num ambiente de provação. Temos os amigos de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, que foram provados e foram lançados na fornalha de fogo ardente, e eles estavam lá muito tranquilos durante a provação, e o rei os viu lá dentro em uma quarta pessoa, que era como se fosse um dos deuses, o anjo do Senhor que estava protegendo os amigos de Daniel. Temos o próprio Daniel, em Daniel capítulo 6, quando ele foi lançado na cova dos leões, que ficou tranquilo, os leões não lhe afligiram mal nenhum. Embora o rei não dormisse a noite toda de preocupação, Daniel estava sendo provado e passou pelo teste da provação. No Novo Testamento nós temos Estevão sendo apedrejado em Atos capítulo 8 e versículo 55 até o versículo 60, né, diz que Estevão olhou para o céu, viu o céu aberto e Deus assentado no seu trono, Jesus do seu lado direito, e ele ora e diz, Senhor, não lhes imputes este pecado, aqueles irmãos que estavam, aquelas pessoas, aliás, que estavam apedrejando a Estevão. Na história da igreja primitiva, nós temos os primeiros cristãos sendo perseguidos, como eu já mencionei. Os destinatários da Epístola de Pedro são os cristãos perseguidos, que eram extremamente perseguidos, eram lançados nas arenas para serem devorados pelas feras e assim divertirem o público. Eram feitos também como tochas para iluminar os jardins dos palácios reais, mas não abdicaram da sua fé. Paulo vai falar da sua provação como tendo um espinho na carne e que Deus lhe disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.
E você, qual é a sua provação? Você sabe qual é a sua provação e qual é a sua tentação. Então, você conhece mais do que ninguém o que é que tenta você e o que é que prova você. Volto a dizer, as provações são circunstâncias externas, a tentação são desejos internos que eu tenho de fazer o que Deus não te agrada. Então, voltando e recordando um pouquinho, Paulo vai falar... Desculpem, eu estava acostumado com Filipenses e estou falando Paulo, mas é Pedro. Pedro vai falar nos versículos 1 e 2 sobre eleição e peregrinação. Nós temos que ter em mente essa teologia da peregrinação, da eleição em Cristo e da peregrinação. Somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra, nossa pátria está nos céus. E depois, a partir do versículo 3, Pedro vai falar sobre as bênçãos da salvação. Vamos recordar: viva a esperança, herança incorruptível, protegidos pelo poder de Deus e as provações que são para provar a nossa fé. E Pedro vai dizer que o objetivo é que nós alcancemos o fim da nossa fé, a salvação das nossas almas. Salvação final aqui, Pedro está dizendo, quando Jesus Cristo voltar ou nós morrermos, então estaremos garantidos, obtendo o fim da nossa fé, a salvação das nossas almas. Estas são as bênçãos da salvação. A pergunta para você refletir é se você tem ciência de que você é peregrino e forasteiro aqui nessa terra, ou se você está acumulando tesouros aqui de uma forma intensa que esquece da sua espiritualidade, que você tem um lar no céu. A outra reflexão é no sentido, se você tem esperança em Cristo Jesus, consciência dessa herança no céu, consciência de que você é protegido pelo Espírito Santo de Deus, e se você tem consciência que as provações são permitidas por Deus para aperfeiçoamento ou para purificação da vossa fé. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado por me ouvir.